Então, quando eu comecei a cuidar do projeto Fênix, eu via que ele necessitava de uma dedicação especial, porque era uma área muito produtiva, onde tipo eu poderia usar aquilo ali da melhor maneira possível para poder fazer o bem, porque ao longo daquele tempo ali naquele espaço, com aquela bagunça, aquela sujeira, aquela lixaiada, é tipo assim, a energia não era do bem, era do mal. Então as pessoas que circundavam ali era do mal, diferente de hoje, que a energia é uma energia boa, uma energia positiva, onde só frequenta pessoas do bem. Então isso aconteceu quando eu comecei a limpar esse projeto, eu vi que a minha energia também era uma energia ruim. Era uma energia ruim, vamos supor assim, pela pessoa que eu estava vivendo. Não era uma pessoa ruim, nunca fui uma pessoa ruim. O único problema é que, tipo assim, eu não estava vivendo mais para mim, eu vivia como um robô do sistema, igual muitos falam, tipo, na corrida dos ratos. Levantava cedo, trabalhava dia e noite, noite e dia, com obrigação, e aí depois comecei a entrar numa situação, igual eu passei pelo assalto, né? E aí comecei a passar pelo psicólogo, psiquiatra, durante 3 anos e meio, tomando clonazepam, Rivotril, carbamazepina, fluoxetina. Então são remédios de tarjas preta. Então esses remédios ao longo desse tempo, eles tipo me deram uma parada. Eu fiquei parado. Fiquei tipo, quando você toma esses remédios aí, você não tem ânimo para fazer mais nada. Ele tipo joga um pano molhado nos seus pensamentos. Então o máximo que você quer é ficar quietinho, isolado e não se envolver com muita gente. Então, tipo assim, isso aí me pegou e me travou ao longo desses 3 anos e meio. Então, desse tempo que eu estava tomando esses remédios, eu comecei a dedicar, em vez de eu ficar dormindo ou ficar procrastinando, eu peguei e comecei a dedicar ao projeto. E coisa que eu nunca tinha trabalhado, com, tipo assim, com plantar, com cuidar assim de roça, serviço de roça, eu nunca tinha trabalhado não. Sempre trabalhei mais serviço urbano na cidade mesmo. Mas isso aí começou a me dar um novo conceito, porque aí eu ficava ali mexendo com a terra, cuidando daquilo ali e raciocinando e refletindo tudo aquilo que eu estava passando e que eu estava vivendo, porque eu não o meu cérebro não tinha a velocidade de tipo assim um cérebro comum, porque estava tipo um cérebro dopado. Então eu não tinha mais sonhos, não tinha vontade, não tinha desejo. É isso que ele tira da gente, esses remédios. Ele tira sonhos, vontades e desejos. Você fica só sobrevivendo. Então, esse tempo que eu estava sobrevivendo, eu procurei, tipo, corrigir o que estava de errado na minha vida. Procurei não frequentar os lugares que eu frequentava, procurei não andar com as pessoas que eu andava, procurei não fazer as coisas que eu fazia, mudei meus hábitos. Eu nunca fui um cara de ter exercício físico, comecei a fazer exercício físico, cortei a televisão da minha vida, não assisto televisão, não aceito notícia ruim, não aceito notícia ruim. Instalei o WhatsApp faz muito pouco tempo, tipo assim, com um perfil com uma foto pessoal minha. Se eu usei ao longo desse tempo passado, eu usei com um perfil profissional, mas nunca foi com uma foto minha, mas sempre era mais a minha filha, que estava mais por trás dele, mas era sempre num perfil profissional, porque eu não queria me expor pessoalmente ainda para o mundo, porque, tipo assim, eu me sinto ainda fraco ainda, estou num processo de transformação, um processo onde eu preciso melhorar ainda dentro de mim interiormente para mim ainda. Só que Deus tipo fala para mim que eu tenho um papel maior, que a gente nasceu aqui não só para nós. A gente nasceu para viver para os outros. Então, no caso, eu criei esse canal aqui para estar passando uma mensagem, tipo assim, minha experiência de vida, tudo que eu passei, que eu vivi, porque pode estar ajudando alguém que passou pela mesma coisa, ou vem mais ou menos de onde que eu vim, ou me conhece, entendeu? Que tem tipo, ver a pessoa que eu era antes e ver a pessoa que eu era hoje, louvado seja Deus, que igual eu falei, nunca fui uma pessoa ruim, não tenho um nome ruim em lugar nenhum, mas sou uma pessoa que procrastinava muito, vivia na zona de conforto, podia estar muito melhor hoje. Mas é tudo um preparo, um molde de Deus na vida da gente. Não reclamo de nada, sou grato por tudo que eu passei até hoje, mas isso, tipo assim, o sucesso ele tem que ter um preparo. Todos nós, se quer ter um sucesso financeiro, ser alguém amanhã ou depois é reconhecido, eu acredito que a pessoa tem que ter um preparo ali para poder lidar com aquela situação ali. Porque muitas vezes você pode ser o cara mais rico do mundo, tá cheio de dinheiro, mas trata as pessoas igual um cachorro, entendeu? Maltrata, xinga. Então você não serve para estar ali naquele cargo de líder ali.
fazendo aquele papel ali, porque você está fazendo as pessoas de cachorro, né? Maltratando, humilhando, e a gente tem que ter empatia, sempre colocar no lugar do outro. Então, se você quer ser um bom líder, uma boa pessoa aqui no futuro, você tem que ter uma base para poder passar por isso aí, para poder estar ajudando, instruindo as outras pessoas. Então, isso que eu oro a Deus, peço a Deus para me dar base, para me instruir, para me tornar um bom homem, para amanhã ou depois ser espelho para outras pessoas. Porque eu podia ter dado tudo de errado, podia ter sido a pior pessoa do mundo. Esse vai fazer 18 anos agora, em fevereiro, que a minha mãe faleceu. E nós somos em 5 irmãos homens, 6 irmãos homens, quer dizer, 6 irmãos homens. E era para nós tudo ter virado bandido, traficante, roubado, tá preso, não. E todos nós de alguma forma estamos, todos eu com meus irmãos, estamos na nossa vida, entendeu? Independente se nós não tava com a nossa mãe aqui para nos orientar, para nos auxiliar, que vai fazer 18 anos que ela morreu. No caso, ela deixou nós com o nosso pai, que tipo é nosso pai, a nossa mãe, sempre está nos auxiliando, nos orientando. Mas no caso, nós não tem, tanto eu como meus irmãos, não tem mãe, entendeu? Nós perdemos a nossa mãe muito cedo, nós viemos de uma família muito pobre. E se eu fui tomar banho em chuveiro quente, juro por Deus, foi com 22 anos. Meu pai não tinha condição de pagar a luz em casa, e como nós éramos muitos irmãos, nós esquentava a água no fogão a lenha, e aí tinha uma lata no chuveiro, tinha uma lata no banheiro assim, que ele furou. E aí, né, pegava e temperava aquela água, jogava lá naquele balde e tomava um banho. Durava coisa de 5 minutos. Então, até os 22 anos, eu tomei banho na lata. A minha esposa, que agora vai fazer 22 anos que eu tô casado e tenho uma filha de 19, ela tomou banho comigo no fogão na lata. No caso, na casa da minha mãe, porque nós não tinha condição de ter chuveiro quente em casa, de tão pobre que a nossa família era. Nós a vida inteira cozinhamos na lenha. Minha mãe, quando ela morreu, ela nunca teve o gosto. Nós tinha fogão lá, mas tipo assim, não tinha condição de comprar gás e tipo cozinhar comida para todo mundo naquela época. Então, no caso, o meu pai tinha sido acidentado nessa época aí, caiu de um cavalo que eu tinha, então ele quebrou 2 braços e uma perna. Então, coitado, ele vivia com a aposentadoria do NPS, então malemar dava para sustentar nós. Então, nós viemos muito de baixo. Eu vim, aí fomos trabalhar no lixão, trabalhei catando papelão muito tempo, com cavalo, carroça. E graças a Deus, sou um homem excelente, qualificado hoje em dia. Não tenho problema com a justiça, tenho todas as carteiras de motorista. Trabalhei em grandes empresas hoje em dia, aqui em Poste de Caldas. Já tive uma marmitaria, já tive uma lanchonete. Tenho uma borracharia, já montei 2 vezes, graças a Deus, tenho o meu projeto. Então eu sou um cara que era para ter dado tudo errado, e eu procurei fazer certo. Lá do meu bairro, de onde eu vim lá, vejo muitos amigos de infância meu que cresceu comigo, muitos viraram usuário de droga, ou se jogaram no crime, ou estão mortos. E tem mãe, tem pai, tem uma vida boa, podia ter fazido totalmente diferente de mim, que cresceu lá no meio de todo mundo, sem nada, já tendo desde cedo, de 11 anos de idade, tendo que trabalhar para poder ajudar o pai dentro de casa, ajudar a mãe, porque meu pai era doente, minha mãe morreu de asma aos 37 anos, de tanto fazer inalação com Berotec, o médico fala que inchou o coração dela, então ela morreu de infarto fulminante, sentada, em 2008. Em 2008. A minha filha nasceu em 2006, então, no caso, minha filha estava com 1 ano e meio quando minha mãe faleceu. Eu morava dentro da casa do meu pai, e aí, depois de algum tempo, eu saí dali, fui morar com o meu sogro, não deu certo também, dali fui alugar a casa, aí fomos pagar aluguel, pagamos aluguel durante 8 anos, aí hoje em dia nós temos essa casinha, graças a Deus, não paga aluguel, é a melhor bênção do mundo, louvado seja Deus. Tenho minha casinha, tenho meu carro, tenho a minha moto, é veinho, mas tá pago, entendeu? Tem algumas coisas que eu preciso resolver na minha vida? Tenho sim, ninguém é perfeito não. Tem algumas coisas que eu preciso fazer ainda? Sim. Mas confio em Deus que cada dia 1% melhor, eu vou estar melhorando a minha vida, eu vou estar corrigindo meus defeitos e sendo uma pessoa melhor, não para mim, sendo para os outros. Olha que hábito mais bom, poder sentar aqui e compartilhar essa história aqui. Tipo, se eu morresse hoje, ela ia morrer comigo, mas eu compartilhando essa história aqui, ela vai ficar pro resto da vida aí no YouTube aí, ó.
vamos supor, familiares meus netos, entendeu? Futuros parentes meus, ou pessoas que algum dia, que passam diante do meu projeto lá, ou que queiram conhecer quem foi o Wesley Franco, vai estar aí nos vídeos aí, passando um pouquinho de mim, entendeu? Louvado seja Deus, deixando aí para amanhã ou depois outras pessoas olhar e, tipo assim, não sair julgando um livro pela capa, só porque tenho tatuagem, isso que tudo. Não sou bandido, não. Sou trabalhador. Sempre fiz o certo. Sou visto por grandes líderes aqui na cidade, entendeu? Graças a Deus tenho bastante conhecimento, sou uma boa pessoa. Tinha tudo para tornar errado. Igual eu falei para vocês aí, perdi minha mãe. Já aos 22 anos de idade que eu fui tomar banho no chuveiro quente. Praticamente a vida inteira cozinhando na lenha. Se nós quisesse tomar banho, ou se nós quisesse comer comida, nós tinha que sair catando lenha no final da tarde para poder nós tomar banho ou poder comer comida. Quantas vezes cortou luz, água da gente, tinha que catar água na mina, luz na vela. Quanta dificuldade, quanto sofrimento. Não só eu, acho que muita gente passa por isso também. Então é algo triste, é algo que eu não quero carregar a vida inteira para minha vida, porque essa vida aqui é única. Eu quero ter uma vida diferente para mim, para meus familiares, para as pessoas que eu amo, poder investir nos meus projetos. Então eu procuro um momento assim de tranquilidade, paz, para mim estar corrigindo o que está de errado comigo. Se você não parar, não tirar um tempo para você corrigir, parar para pensar o que você está fazendo, o que está acontecendo, a vida vai só caminhando, conduzido pelos outros, você vai sendo manipulado. E hoje em dia é o que mais tem adulto infantil. Pessoas que não têm conteúdo, pessoas que encostam no C para falar de gosto coletivo, problemas pessoal, histórias de que o outro bateu, que tá pegando fogo. Tem coisas que a gente não resolve, não tem como você ficar tipo sobrecarregando mentalmente com aquela notícia ruim ali, que ela vai tipo te paralisar de alguma forma. Você tem que entender que a tua mente ela tem que estar cada vez mais limpa, sem BO, problema. Você tá conduzindo mais a sua vida e seguindo num rumo diferente, podendo viver uma vida diferente, tendo mais paz, prosperidade. Igual eu falei para vocês, eu sou muito grato, se eu morrer agora, que eu morro muito feliz. Por onde eu vim, porque eu era, o que era para me tornar e o que eu sou hoje, então estou muito grato. Tenho só a agradecer a Deus, se eu morrer agora, eu morro muito feliz. Para mim é 1% melhor todo dia, eu não quero ser pior, eu quero ser melhor, quero deixar um legado, ser alguém aqui, não viver por viver aqui, viver aí perdido no mundo, aí com os gostos do mundo. Hoje em dia eu me entrego mais espiritualmente para Deus, para minha família, para os meus propósitos, porque eu sei que todos nós aqui não viemos em vão, não. Não. Temos um propósito e um caminho a ser seguido. Mas muitas vezes pela circunstância, pelas coisas e pelas pessoas, vocês são manipulados. E vai deixando a vida passar. Entendeu? Que não é poder financeiro, não é dinheiro não, é bem-estar. Você tem que começar mudando de dentro para fora. Entendeu? Tem muita gente que tá cheio de dinheiro, rico aí, nadando no dinheiro, mas não tem paz, não vive. Dentro, a hora que ela deita ou entra num quarto escuro, a cabeça dela fica martelando ali a consciência de tanta coisa que ela não tem controle, que ela pensa que o dinheiro compra tudo. Não. Você tem que entender que primeiramente você tem que estar bem interiormente para você poder ter um bem financeiro, um bem maior aqui para você poder estar administrando, porque se você não tiver bem interiormente, nada vai funcionar. Então essa é uma dica. Sempre quando vocês se sentir meio com a mente muito turbulenta, sobrecarregada, procura um lugar desse aqui, um lugar de paz, que ele vai dar uma direção para você, um caminho. Para mim isso aqui é como se fosse o coração de Deus. Toda vez que eu tô meio com sobrecarga mental, preciso de algum caminho, uma decisão a ser seguida, eu venho para cá, relaxo, fico em paz, me desconecto. Muitas vezes não trago nem celular. Hoje eu tô trazendo celular porque eu tinha que fazer o vídeo, mas eu me desconecto de tudo e todos para poder conectar com ele, com o Altíssimo, com Deus,
E toda vez que eu vim conectar, procurar Deus, Deus sempre me dá uma resposta, as coisas mudam. E eu só tenho a agradecer. Toda vez que eu vim aqui, que eu fui embora daqui, passou poucos dias, minha vida evoluiu e aquela resposta, a solução que eu procurava, Deus me deu. Então, mesmo eu aqui que tenho esse cantinho de paz, eu acredito que esse vídeo está indo para o mundo inteiro. Eu acho que qualquer um no lugar do mundo aí deve ter algum cantinho, um momento que tipo não vai ter nenhum ser humano para te encher o saco. Aí vocês vêm e descansa a cabeça em paz com Deus. É nóis, gratidão. Vai ter mais vídeo, vou compartilhar mais. Eu sou o Wesley Franco. Quem gostou, curte, compartilha e é nóis.